Olá, sou o jornalista Eduardo Gerac e esse é o videocast A Era do Clima. Hoje, o nosso tema é o papel estratégico que o setor de seguros tem na transição para uma economia de baixo carbono. Isso porque o seguro é muito mais do que uma simples indenização. Trata-se de uma ferramenta de prevenção, de transformação e de resiliência, fundamental para que as empresas e as pessoas possam lidar adequadamente com os riscos climáticos e assegurar um futuro mais sustentável. E para falar sobre esse tema tão importante hoje, temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Edson Franco, ele que é CEO da Zurich no Brasil, seguradora referência nas ações e nas discussões sobre sustentabilidade. Seja bem-vindo, Edson. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que te agradeço, Eduardo. É um grande prazer estar aqui, especialmente para falar desse tema tão importante para todos nós, para a sociedade, para governos e para o nosso segmento também segurador. Bom, eu quero começar pedindo para você, descrever, por favor, as principais formas de atuação da Zurich no apoio aos clientes para o enfrentamento dos riscos climáticos e na busca pela economia de baixo carbono. Como que a empresa se tornou referência em sustentabilidade? Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que o negócio de uma seguradora é gerenciar risco, né? Essa é a essência do negócio da seguradora. A seguradora ela existe como um instrumento de transferência de risco, né? Então, indivíduos e empresas transferem seu risco para a seguradora. Portanto, gerenciar esse risco é a essência do nosso negócio. O risco climático é um desses riscos, né? E tem se tornado cada vez mais importante, né? Então, eu acho que a gente já superou, apesar de toda a polarização, de toda a discussão, de todas as divergências que podem haver sobre a intensidade das mudanças, dos impactos das mudanças climáticas, eu acho que a gente já superou o debate de se está havendo consequências decorrentes da mudança climática. A gente pode discutir quanto está havendo de consequências das mudanças climáticas, né? Mas, por exemplo, o Global Risk Report, que é um relatório que a Zurich patrocina anualmente em conjunto com a corretora Marsh, é um relatório mundial, ela coloca 5 dos 10 maiores riscos globais hoje são climáticos ou ambientais. 4 dos 5 primeiros são riscos climáticos ou ambientais, né? Então, esse tema ele já é uma realidade, né? E a gente já pode ver isso no nosso dia a dia, né? A gente vai falar no decorrer da conversa sobre vários eventos. O evento do Rio Grande do Sul, obviamente, provocou uma grande comoção no Brasil e deixou uma marca profunda do ponto de vista talvez de mudança de percepção, de necessidade de ação, mas se a gente fizer um balanço dos últimos 3 anos, nós tivemos milhares de cidades no Brasil que decretaram situação de emergência ou de calamidade pública por conta de riscos, de eventos climáticos. Tanto de inundação, né, como de seca também. Inundação, seca, vendaval, enfim. Então, voltando para a questão do seguro, gerenciar o risco, portanto, é a essência do que nós sabemos fazer, né? E o negócio de seguro, ele tem se transformado, né, em um negócio de pagar indenização para um negócio de prevenção do risco. Perfeito. Né? O pagamento da indenização, muito dificilmente, seja para uma família, seja para uma empresa, ele consegue reparar todas as perdas.
Nem se fala, naturalmente, de uma perda de vida humana. Eu estou falando de perdas patrimoniais mesmo, né? Por quê? Porque você tem uma perda pela interrupção do negócio, você tem uma perda pela fatia de mercado que uma empresa vai perder, pelo tempo que ela vai ficar fora numa reconstrução. Você tem uma perda de capacidade de mão de obra que você eventualmente vai perder pelo tempo que você vai ficar parado. Então, a melhor estratégia é você evitar que aquele risco aconteça. Então, nós estamos saindo de um modelo de pagar indenização simplesmente para um modelo de prevenir que o risco aconteça. Naturalmente, nem sempre é possível evitar que o risco aconteça. Então, a gente vai para uma estratégia de mitigação. Perfeito. Né? E, por último, é a reparação. Tá. Né? Então, hoje, nós temos ferramentas, né, que podem ajudar nossos clientes a melhorar a qualidade do risco que eles têm. Né? E por que nós fazemos isso? Porque é bom para o cliente e é bom para a seguradora. A qualidade do resultado de uma seguradora está diretamente relacionado à qualidade do risco que a gente subscreve. Claro. Né? Então, melhorar a qualidade do risco do cliente, né, é bom para ele, é bom para nós e é bom para a sociedade como um todo. Perfeito. Agora, Edson, vocês também participaram muito ativamente da COP30, né, em Belém. Como que se deu, na verdade, essa participação, né, e qual é o balanço que dá para fazer já do evento? Olha, em primeiro lugar, eu queria dar um testemunho aqui de que eu fiquei muito surpreso com o funcionamento logístico da cidade. Quer dizer, eu confesso que eu não conhecia Belém, foi a primeira vez que eu fui. A cidade estava impecável, né? Eu tive tempo, em algumas oportunidades, de caminhar pela cidade. A cidade estava limpa, bonita. Nós patrocinamos também ali a exposição Amazônia do Sebastião Salgado, né? na região ali das Docas, que foi toda revitalizada. Né? O Museu das Amazônias, aonde a exposição Amazônia do Sebastião Salgado foi instalada. O museu está lindo. Né? Eu estive lá também, concordo com você. E assim, a gente conversava um pouquinho antes, eu acho que tá muito mais fácil, foi muito mais fácil chegar no pavilhão, nos hangares, né, como eles chamam aquela Sim. área ali, onde a COP estava sendo sediada. Foi muito mais fácil chegar ali do que chegar num show de música pop num estádio de futebol aqui em São Paulo. Então, a logística funcionou muito bem. E eu acho que ter feito a COP ali, né, é realmente trazer as pessoas pro meio da floresta, de uma floresta tropical. Né? Eu acho que é realmente fazer com que as pessoas sintam, né, realmente do que se trata, né, a preservação do meio ambiente. Bom, a Zurich, ela participou muito ativamente. Nós tivemos uma delegação que foi representada pelo chairman do board da Zurich, Michel Lier, pela nossa diretora global de sustentabilidade, Linda Freiner, pelo nosso diretor global de relações públicas e governamentais, que foi o Matt Holmes, e mais 5 ou 6 pessoas, além de mim, que também estivemos lá. A Casa do Seguro, patrocinada pela CNSEG, também foi um grande sucesso. Né? Nós participamos de eventos na Casa dos Seguros, participamos de eventos na Zona Azul, participamos de eventos na Zona Verde.
todas os painéis, seja no Resilience Hub, que nós participamos, seja um painel do Financial Times Live também, onde a gente apresentou a nossa parceria com o Instituto Terra, que não é na Amazônia, é na Mata Atlântica, né, de reflorestamento da Mata Atlântica. Outro bioma bastante importante, inclusive o Estadão, desde os anos 80, 90, tem essa bandeira de cobrir, né, tudo que está sendo feito para a proteção da Mata Atlântica. Claro, porque são dois contextos diferentes, né? A Mata Atlântica é uma questão de reflorestamento, a Amazônia é uma questão de preservação, né? Naturalmente, a colonização ela ocorreu da costa para o interior, né? Então a Mata Atlântica ela foi devastada, né, muito antes. Então hoje a Mata Atlântica existe um desafio de você reflorestar e recuperar a biodiversidade, né? O que é um desafio enorme. E a gente tem o prazer de ter uma parceria já de mais de 5 anos com o Instituto Terra, que foi fundado pelo Sebastião Salgado e Lélia Salgado, a partir das terras herdadas pelo Sebastião, do pai dele. O Sebastião faleceu, infelizmente, esse ano, há alguns meses, mas esse legado vai continuar, principalmente porque ele transformou o Instituto numa reserva. Então, hoje, aquelas terras são legalmente preservadas, né? E o próprio Juliano Salgado, filho dele, que inclusive fez um documentário belíssimo chamado Sal da Terra, se vocês tiverem oportunidade de ver, vale a pena, ele vai levar esse legado adiante e vai continuar contando com o apoio da Zurich. Nós, com o apoio que nós demos ao Instituto Terra, o Instituto triplicou a área de preservação. Nós fizemos um apoio que permitiu a compra das fazendas adjacentes, né? Então nós triplicamos, foi de 700 hectares para 2.400 hectares, e agora nós estamos num processo de criar novos berçários, né, para reflorestar também essa área adjacente. Mas, enfim, esse painel foi feito em parceria com o Instituto Terra, além da presença institucional. Eu falei da própria Exposição Amazônia, que nós patrocinamos. Enfim, a COP ela serviu para reforçar a importância da colaboração entre setor privado, governos e sociedade civil. Eu acho que a preservação do meio ambiente, a recuperação do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, ela só é possível por meio de cooperação, não só entre empresas, governo e sociedade, mas, sobretudo, entre governos, né? Eu acho que é urgente a recuperação da importância e da credibilidade do multilateralismo, né? Independentemente da conjuntura que nós estamos vivendo hoje, né, decorrente do próprio posicionamento dos Estados Unidos, eu acho que é hora dos outros países, né, assumirem um papel de maior protagonismo na defesa do multilateralismo, especialmente na questão da defesa da causa ambiental. E outra coisa que essa COP também mostrou, né, a questão do setor privado realmente abraçando a causa, né, no bom sentido. Isso eu que acompanho desde a primeira COP lá nos anos 90. Nos últimos 3, 4 anos isso ficou cada vez mais nítido, mas acho que essa COP de Belém realmente reafirma essa importância do setor privado. E reafirma, Eduardo, num aspecto muito mais pragmático, né? Eu ouvi em várias ocasiões que essa não seria uma COP mais de promessas, né? É uma COP de implementação, é uma COP de execução. E vários dos painéis que eu participei, também porque eu não sou uma pessoa vamos dizer, técnica
do mundo de sustentabilidade. Eu sou uma pessoa de negócios, né? Inclusive, num dos almoços, eu comentei, eu estava participando de um almoço só com pessoas técnicas do mundo de sustentabilidade, né? Heads de sustentabilidade de diversas empresas globais, e eu falei para eles, olha, 35% do que vocês falam eu não consigo entender, porque é uma sopa de letrinhas. Vocês conseguem ser mais complicados do que o setor de seguros, que já é complicado com esse negócio de siglas e acrônimos, né? Mas a gente tem que ser mais didático, a gente tem que ser mais prático, a gente tem que ser mais pragmático. E vários dos painéis que eu participei foram sobre investimentos. Como é que o setor privado pode investir? Então, veja, falando sobre o setor segurador, que é o que eu conheço, setor segurador no Brasil, né? O setor segurador tem mais de 2 trilhões de reais de ativos sob gestão, seja ativos de terceiros, sejam ativos próprios, né? Então, tem reservas previdenciárias, tem reservas de sinistros, reservas próprias, enfim, dinheiro procurando bons investimentos. O que nós precisamos, né? Nós precisamos de bons investimentos verdes. Perfeito. Que deem governança, retorno e liquidez adequada. Essas 3 coisas. Então, assim, na medida que o mercado entenda, né, que não se trata de filantropia, se trata de negócio, né? O dinheiro vai fluir naturalmente, né? Na medida que os projetos começarem a se estruturar de uma forma profissional, né, atendendo aos requisitos de boa governança de investimento, aos guidelines de investimento das empresas, né, vai começar a haver disputa não vai começar, veja, não é uma questão de você ir pedir o dinheiro. Vai começar a haver disputa das empresas para investir naqueles ativos. Por quê? Porque nós estamos procurando ativos verdes para investir. Entendi. Interessante isso. Então, nós temos que... e eu acho que as coisas estão caminhando nesse sentido. Sem dúvida. Então, nós participamos, eu participei de vários painéis de debates que em que a discussão já está muito mais pragmática nesse sentido, né? E eu acho que essa virada de chave está começando a acontecer, né? E eu acho que isso vai talvez acelerar. O próprio projeto que foi lançado o TFFF, né, quer dizer, aquele fundo das florestas tropicais, ele tem que caminhar nesse sentido. Claro. Né? Claro, num primeiro momento, o que se busca é o compromisso de países em investir, mas, na verdade, o que tem que haver, né, e existe, vamos dizer, você tem que ter, num primeiro momento, um seed money, né, que é o que se chama de investimento catalítico, né, que é aquele investimento que tem um propósito mais de colocar o produto em pé sem se preocupar tanto com o retorno. E aí sim, são fundações que vão colocar, mas essas mesmas empresas também vão ter a responsabilidade de acompanhar a execução para garantir que os projetos sejam de boa qualidade. Por quê? Porque é isso que vai garantir a atração do dinheiro privado de investidores institucionais depois. Entendi. Não é? Agora, Edson, a gente falou no começo da questão de, vamos dizer assim, qualificar o risco, né? No caso de vocês da Zurich, quais são as plataformas, as ferramentas, enfim, como que vocês estão fazendo internamente para olhar para isso tudo? Ou seja, quais são as ferramentas, a tecnologia, os dados, como que vocês, vamos dizer assim, geram cenários, né, para os próximos anos, décadas, enfim? Tá. Então, nós criamos uma vertical,
né? Nós somos muito fortes em seguros corporativos, né? O seguro corporativo está no DNA da Zurich. Nós aqui no Brasil somos fortes também no varejo, né? Mas globalmente nós somos líderes em seguros corporativos. Nós criamos dentro de seguros corporativos um pilar de negócio que a gente chama de ZRS. Eu vou pedir desculpa pela terminologia, de novo, né, complexa da Zurich, mas a gente vai, eu vou falando e traduzindo aqui para a gente tentar ser objetivo. ZRS é Zurich Resilience Solutions, então soluções resilientes da Zurich. Então, é um guarda-chuva de produtos, né, que envolve milhares de engenheiros de risco, tecnologia de subscrição de risco, né, e ferramentas de subscrição de risco. A ferramenta que eu vou mencionar aqui, que se chama Zurich Spotlight, né, Zurich Climate Spotlight, ou Zurich, sei lá, destaque para clima, né? Tá. Enfim, não sei exatamente como traduzir isso. Ela tem um objetivo de criar cenários futuros, preditivos. Então eu vou dar 2 exemplos muito concretos de utilização dessa ferramenta. Perfeito. A Zurich tem 150 anos de história, né? 150 anos de dados, 150 anos de sinistros, 150 anos de clientes, né? Então nós temos uma base de dados poderosíssima. No começo, imagina, devia ser no papel e na caneta. No papel e na caneta, Se você vai lá visitar a sede da Zurich, né, tem um curador lá e você tem a primeira apólice emitida. Né? Uma boa história. É uma boa história, muito interessante. Mas, naturalmente, a gente tem uma base de dados poderosíssima. A gente também usa bases de dados públicas, né? Então, tanto desde base de dados da NASA, né, como base de dados dos países com os quais a gente está usando a ferramenta. Operações, tá. Então, aqui no Brasil, do INPE, enfim, várias bases de dados públicas, né, sobre clima, sobre, enfim. E o que nós fazemos? Então, uma empresa, por exemplo, vou dar o exemplo de uma. Eu vou mencionar o nome porque nós fizemos releases públicos de imprensa conjuntos, né? Então, eu vou me permitir dar um nome aqui da empresa, claro. É um grande cliente nosso, é uma multinacional brasileira, né, chamada VEG. Eles precisavam, eles nos contrataram para fazer uma avaliação de risco de mais de 80 locais em que eles estão presentes no mundo todo, né? Então, nós usamos essa ferramenta para ir... na verdade, a gente licencia a ferramenta, parametriza a ferramenta e eles mesmos, os próprios clientes, com apoio dos nossos engenheiros de risco, que podem ir até cada local e fazer essa avaliação em site, né, em loco, no campo. E a gente, olhando o histórico, mas também fazendo projeções de cenários futuros, falando assim, um cenário de aumento de temperatura de 1 grau, ou de 1,5 graus, ou de 2 graus, nos próximos 5 anos, 15 anos, 20 anos ou 30 anos, né, a gente prevê o tipo de incidente, de alagamento, de seca, de granizo, de vendaval, que aquele CEP, eu estou falando assim de uma localização georreferenciada precisa, né, que aquele CEP, né, pode ter. E aí, se você está planejando ou construir ou reformar uma determinada fábrica naquele local, você sabe que você vai precisar fazer com determinados... O projeto vai ter que ser feito com determinados critérios, com determinados
com determinadas especificações técnicas para se proteger, por exemplo, de uma inundação de 80 centímetros ou de 1,5 metro, ou de um vendaval de 100 km por hora ou de 120 km por hora. Então a cobertura tem que ser feita com determinadas especificações técnicas, etc, etc. Então, resgatando a história do Rio Grande do Sul que a gente já citou aqui no início, claro, além das perdas de vidas, né, que são sempre lamentáveis. Então, por exemplo, o aeroporto, né, foi inundado. É isso. Com um avião embaixo d'água. É, né, isso. É isso. Então, e aí quando você tem a projeção de cenários futuros, você já não está fazendo isso olhando simplesmente o que já aconteceu pelo retrovisor. Você tá fazendo isso acendendo o farol alto e olhando para frente, né? Nós fizemos isso, um exemplo é esse, o outro exemplo é uma parceria que nós fizemos com a Prefeitura de Madrid, colaborando com o governo da cidade para diminuir o absenteísmo escolar. Por quê? Porque quando Madrid é uma cidade que quando faz calor, faz calor. Assim. Então, quando você tinha ondas de calor intenso, o nível de absenteísmo escolar aumentava muito. Então, nós fizemos um estudo tanto de adaptação das escolas, como de adaptação do trajeto das crianças de casa para as escolas, do que teria que ser feito, né, para facilitar, né, ou para amenizar o efeito do trajeto, né, do deslocamento das crianças de casa até a escola e também na permanência das crianças nas escolas. Então, veja que aqui a gente vai misturando, né, a questão do privado com o público. Claro. Né? E são ferramentas, são estudos baseados em ciência, né? Em cooperação, né? Em interesse comercial. Né? Por quê? Porque isso é bom para todo mundo. Claro. Né? Ninguém aqui está falando em filantropia. Né? A gente está falando em fazer negócios que realmente agregam valor. Né? Em serviços que são vendidos, né? Em profissionais que são remunerados, né? E em serviços que realmente têm valor para quem compra. Tá. Agora, Edson, a incerteza, né, diante das mudanças climáticas é muito grande, né? Como que isso entra na equação? A incerteza de a gente estar prevendo algo que pode mudar muito rápido? O negócio de seguro é lidar com algum grau de incerteza. Por isso que você tem modelos estatísticos, né? Então, o grande mérito, né, do negócio de seguros, Eduardo, é o princípio do mutualismo. Tá. Né? Quer dizer, como é que você lida com a incerteza? Você lida com a incerteza criando uma escala de cooperação, né, entre pessoas que não estão sujeitas simultaneamente aos mesmos riscos. Né? Então, quando você, na verdade, subscreve o risco de um grande universo de pessoas em localizações, em regiões diferentes, com realidades diferentes, expostas a riscos diferentes, né? Você, na verdade, está subsidiando, né, o risco que pode acontecer em um momento com o risco que você sabe que não vai acontecer em outro momento. Tá. Né? Então, a incerteza, né, ela pode ser calculada. Né? Perfeito. Até certo ponto. Ela está na equação também. Ela está na equação, tá. Até certo ponto. Claro. Né? Por isso que o controle, né, é tão importante. Né? Naturalmente, o que torna mais difícil, né, esse cálculo? É você, todos os modelos que nós usamos, especialmente em seguros, eles usam o passado para prever o futuro. E hoje nós precisamos prever um futuro que já não respeita as regras do passado.
né? Por quê? Porque, na verdade, nós estamos vivendo um novo contexto. Claro. Aí entra um outro elemento na equação que vem para ajudar, que é a tecnologia, a inteligência artificial. A indústria de seguros é uma das indústrias, se não, eu não vou dizer a indústria, mas eu arrisco dizer que do mercado financeiro ou das indústrias financeiras é sim a indústria que mais usa tecnologia embarcada e que mais adota precocemente novas tecnologias. Então, o uso de inteligência artificial não é uma facilita coisa... no processamento dos dados, né? Facilita e não é uma coisa que a gente usa há 2 ou 3 anos. Né? Quer dizer, o uso de machine learning a gente usa há mais de uma década. Perfeito. Né? Veja, na Zurich, mais de 60% dos sinistros que a gente regula, né, já é regulado com uso de inteligência artificial, com uso de algoritmos, com uso de machine learning. Né? Muitas vezes o sinistro ele não passa por intervenção humana. O cliente, se ele faz... Vamos imaginar aqui o seguinte, o cliente tem um celular roubado. Ele faz o upload do boletim de ocorrência por um aviso de sinistro digital no site. Né? Aquele sinistro ele é regulado em minutos e ele vai receber no e-mail dele um voucher, né, com um crédito para ele ir na loja e usar aquele crédito para comprar outro celular. Entendi. Não passou por intervenção humana. Tá. Né? Então, o uso da tecnologia vai nos ajudar também na questão da mudança de comportamento, né? Para poder usar melhor ou criar modelos preditivos mais eficientes que não seguem as mesmas regras do histórico de sinistros que nós temos. Tá certo. Agora, a conversa está muito boa, mas infelizmente estamos chegando ao fim da nossa conversa. Para finalizar, eu tenho uma pergunta tanto para o executivo quanto para o cidadão. Quando a gente fala de mudanças climáticas, você é uma pessoa otimista? Eu sou um otimista cauteloso. Né? Eu acho que a gente tem que ser realista. Né? Eu acho que a gente não pode enterrar a cabeça na areia, né, e achar que os desafios são pequenos. Né? Os desafios são enormes. Eu não acredito que o jogo está perdido. Né? Quer dizer, eu não sou um catastrofista, né? um cavaleiro do apocalipse, longe disso. Eu acho que para toda situação a gente ainda tem elementos de mitigação, né? Mas as ações têm que ser tomadas imediatamente. Né? Então, nós temos aqui, basicamente, e eu vou falar olhando menos para o ambiente macro, global, e mais para o Brasil. Perfeito. Né? Nós temos um desafio enorme, né, de adaptação. Né? Claro. Num grande evento de desastre natural, né, o primeiro grande impactado é a população vulnerável. Né? Segundo grande impactado são pequenas e médias empresas. Terceiro grande impactado é o Estado, que tem que sair em socorro dessas empresas e pessoas. Né? E reconstrução. Né? Seguro vem como um instrumento, né, para apoiar, né, tanto o Estado, quanto empresas, quanto indivíduos. Né? Nós precisamos de políticas públicas que incluam o seguro nessa equação. Então, seguros para, inclusive seguros obrigatórios, para mitigar ou minimizar as reparações, né, no caso de perdas.
né? Seguros como a utilização do expertise de seguros, tanto pelo poder público quanto pelas empresas, principalmente, para ajudar na prevenção, né? E investimento público para adaptação contra as mudanças climáticas. Por quê? Porque nós vamos viver um aumento de intensidade, tanto de frequência quanto de severidade dos eventos. Claro. Né? Tanto Então, tanto para seca quanto para chuva, né? Tanto para chuva quanto para seca. Então, nós temos que nos preparar para isso. Né? Então, eu entendo que se nós nos prepararmos, né? Claro que a conscientização global para evitar o aquecimento, né? Eu tô considerando, né, que isso, de um jeito ou de outro, a realidade vai se impor e que isso acabará acontecendo. Né? E aqui nos resta torcer para que aconteça o mais rápido possível, né? Para que a gente consiga realmente controlar esse processo de aquecimento, né? Antes que seja tarde demais. Mas no caso do Brasil, esse processo de adaptação ele tem que ser feito também o mais rápido possível, antes que essa conta seja impagável. Até porque nós temos uma outra tendência, né, que é a tendência de envelhecimento da população, que também torna inevitável que nas próximas 2 décadas a gente tenha que falar de uma nova reforma estruturante da Previdência, porque esse será um outro elemento de pressão fiscal enorme que nós vamos ter no nosso país e que tem que ser endereçado aonde o segmento de seguros e previdência também tem um papel fundamental, claro, como parte da solução desse problema estrutural que nós temos. Portanto, nós temos 2 elementos de pressão fiscal enorme que vão se impor nas próximas 2 décadas, mas que têm solução. E a gente precisa encaminhar esse processo de solução antes que o custo dessa conta fique impagável. Tá certo. Edson, muito obrigado, viu, mais uma vez. Foi bastante interessante essa nossa conversa aqui hoje. Muito obrigado, Eduardo. Eu é que te agradeço. Bom, gente, muito obrigado a você também que nos acompanhou em mais esse debate sobre um tema ambiental tão importante, né, que é o enfrentamento das mudanças climáticas, hoje, claro, relacionado com o setor de seguros. Fiquem bem, até a próxima. Tchau.